Fundeb é um fundo que foi criado para valorizar a educação básica. É pelo Fundeb que funciona de fato o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio e até mesmo a educação de jovens e adultos. Então esse fundo ele é muito importante. Na verdade, a sigla quer dizer Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse fundo foi criado em 2007 e ele reúne os recursos dos estados e municípios. 90% dos recursos do Fundeb são dos estados e dos municípios. A União participa apenas com 10%. O Fundeb ele tem a sua vigência até o final deste ano de 2020, que deve ser renovado. Mas o que aconteceu neste último sábado? O governo Bolsonaro, através do senhor Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, deu a proposta para o Congresso modificar essa história do Fundeb. E que modificação é essa? Primeira coisa, 2021 não teria o Fundeb, não teria recursos para o Fundeb, ou seja, não haveria educação, condições para salário de professores e para os recursos e serviços essenciais da educação básica, do ensino médio, do ensino fundamental, do EJA e por aí vai. Por que o Bolsonaro ele está fazendo isso? Entenda, ele está querendo transferir parte dos recursos do Fundeb, 5% dos recursos, para um programa que ele chama de Renda Brasil, que é o Bolsa Família, agora rebatizado com o nome de Renda Brasil. Com essa proposta do Bolsonaro, nós temos aí o primeiro problema. 2021 não teria recurso nenhum para a educação básica, para o seu funcionamento. Veja bem, além de todos esses problemas que temos agora com a pandemia do coronavírus, significa que no próximo ano precisa de mais dinheiro ainda e não tirar o que já tem, né? Precisa de mais dinheiro, inclusive, para o funcionamento das escolas. E agora o governo Bolsonaro quer tirar esse recurso. Segundo a jornalista Mira Leitão, essa proposta do Paulo Guedes de transferir parte dos recursos para essa Renda Brasil, esse programa Renda Brasil, significa, na verdade, um calote, né? Significa uma pedalada, um calote, que você está tirando recursos de um fundo para uma transferência de renda. Imagine o absurdo que é essa proposta agora do governo Bolsonaro. Pois é, mas as críticas também vão mais além. Significa que o Bolsonaro ele está querendo tirar recursos de onde já se é pouco, é mínimo possível, para garantir a sua reeleição, levando isso para um programa de renda básica, uma parte dos recursos para a renda básica. Então, o Congresso não deve de jeito nenhum aprovar essa proposta. Segundo o Rodrigo Maia também, essa proposta do Bolsonaro não faz sentido. Na verdade, o Congresso já está trabalhando para dar continuidade ao Fundeb, para que ele possa funcionar. Então, na verdade, o que o Bolsonaro quer é um calote nesse fundo que serve para o funcionamento da educação básica. Então, é muito grave essa história, essa manipulação que o Bolsonaro quer fazer agora o Fundeb. Segundo a jornalista Tereza Cruvinel, nesta segunda-feira começa a batalha do Fundeb. O Bolsonaro deve garfá-lo, né? O Bolsonaro quer garfá-lo para faturar na sua reeleição. Ela diz o seguinte, que está aqui no jornal 247. Depois de passar 1 ano e meio sabotando a aprovação da emenda constitucional que prorroga o Fundeb no sábado, com a votação marcada para esta segunda-feira, o governo da Distribuição Nacional apresentou uma proposta indecente. No ano que vem ele não terá Fundeb.
não haverá princípios para melhorar os ensinos fundamental e médio, já profundamente afetados pela pandemia. E para completar, em 2022, o ano de eleição presidencial, Bolsonaro quer garfar metade do fundo para turbinar o programa social Renda Brasil, o Bolsa Família despetizado, ampliado e rebatizado. Com a tragédia econômica e social que se avizinha, mesmo o governo antipovo como o de Bolsonaro vê-se na contingência de instituir um programa social mais robusto para quando acabar o auxílio emergencial. A esquerda, ela não poderá ficar contra, não poderá, como diz corretamente a Luiz Mercadante, colocar os interesses partidários acima dos interesses do povo brasileiro, especialmente dos negros e periféricos. Terá que apoiar, mas que Bolsonaro e Guedes busquem outros recursos sem garfar os que devem ser garantidos para a educação. Essa é a primeira indecência. A proposta do governo é deixar os estados e municípios sem a contribuição federal no ano que vem, o que levaria a um colapso no ensino público. E em 2022, quando Bolsonaro pretende disputar a reeleição, metade dos recursos seria usada para turbinar um novo programa de transferência de renda. O auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo, está rendendo apoio a Bolsonaro nas camadas mais pobres, embora a proposta inicial de Guedes fosse de R$ 200. Como nem este o governo havia apresentado, o Congresso tomou a iniciativa de aprovar um auxílio de R$ 500. E aí o governo pegou carona e colocou mais 100 para disputar a paternidade do programa. Para quem recebe, o mérito é de quem paga, não importando quem aprovou. Tendo achado o caminho das pedras, Bolsonaro quer garfar o Fundeb para turbinar seu programa no ano da reeleição. Vamos ver se o Centrão segura essa. A segunda essência da proposta é de deixar o ano que vem sem Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado no governo Lula em 2006, expira em 31 de dezembro. Ele garante aos estados e municípios uma contribuição federal de R$ 4,00 para R$ 10,00 gasto no ensino fundamental e médio, beneficiando 43 milhões de estudantes. A União entra com 10% do gasto total, algo em torno de 16 bilhões anuais. Em um ano e meio de governo, os dois ministros da Educação de Bolsonaro, Vélez e Weintraub, não quiseram tratar do assunto com o Congresso. Bom, essa é a proposta indecente do governo Jair Bolsonaro, ou seja, praticamente tirar os recursos do Fundeb, principalmente para o próximo ano não se ter Fundeb, e depois ainda pegar uma parte desse recurso e transferir para o Renda Brasil. Ou seja, ele quer garfar o Fundeb para se reeleger. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e também acesse o nosso blog do professor Nunes.wordpress.com. Nesse blog você encontra análises de noticiários políticos e da atualidade e também você encontra podcasts e ainda você vai encontrar também vídeos do nosso canal aqui no YouTube. Até mais.